Boa noite. Vou esperar o Nando entrar. Vamos lá. Vou falar com um antigo paciente que virou paciente atual, querido Vitor. Venha, Nando. Cadê o senhor? Cheguei. O melhor é o olhar. Existe aí um tédio no meio do caminho. Tá tudo bem? O senhor tá bem? O senhor tá em quarentena? Eu não consigo manter, olha só. Ai, meu pai, se fosse um espetáculo eu conseguia. Aqui eu não consigo. Você já sabe que vai vir sacanagem de lá de cá também? Graças a Deus, imagina se fosse sério isso aqui. É puta que saco, né? Imagina, fiquei até Casa... vermelho. Lindo. E aí, meu amor, tudo bem? Graças a Deus, e senhor? Tudo ótimo, Ó, eu já graças a descobri que eu fico com Deus. saudade de você no domingo. Esse negócio Oh, de descansar no domingo não é bom. é verdade, mas é uma saudade saudável. É saudável. Saudade é bonitinho. Mas eu gravei Saudade ontem o dia saudável. inteiro, Nando. Fiquei aqui com o Olha que carvão gravando o dia inteiro. delícia! Que bom, assim que é É. bom, né? Um domingo produtivo. Ontem eu tirei o domingo literalmente de folga, Ai, total. que bom, tá Larguei meu precisando, celular né? aqui, fui embora. Me embarquei ali nos filmes, nos livros. Fui Que embora. bom. É, o Foi foi ótimo. embora é ali pra sala, né? O foi embora é ali pro. Não dá pra ser Exatamente. muito longe. Eu fui embora. Aí Fui dá uma pra sensação assim, sala, fui pra pra praia. Não, cozinha. não, Fui muito não. longe. Ali a cozinha, sala, banheiro. É muito louco esses passeios que eu dou aqui, é muito Mas, doido. ó, tá muito bonitinho esse negócio do Sr. Cambito. Ah, que bom! Cara, Você que viu? bonitinho isso, que Eu já gravei o bonitinho. episódio 10, hein? Tá O vindo aí, Nando, episódio 10. tá muito bonitinho isso, cara, Ah, que muito bom, bonitinho. cara. Muito Obrigado, bonitinho. Lu. Muito Obrigado. bonitinho. Eu fiquei Eu sabendo, paro pra ver. eu fiquei sabendo hoje que o Festival Up, que ia até o dia 10, dia 12 desse mês, eles estenderam um pouquinho mais, então vai até setembro. Ou Opa! seja, vem mais Existe. Senhor Cambita aí, se Deus quiser. Ai, graças a Deus, muito bom, amor. Se Muito bom, Deus mas é muito quiser, é bonitinho muito toda a legal. vida. Muito bonitinho. É, seu Cambito, na verdade, foi um. Nosso convidado já entrou? Não, Que eu tô não, aqui. acabei de ver que não. Então vou falar. Então vou Fala falar. O aí, seu fala Cambito, na aí. verdade, ele veio como um estalo pra mim. Eu não lembro se eu já te contei isso, mas ele veio como um estalo pra mim. Eu resolvi gravar aquele vídeo. Na hora que eu gravei, eu tive uma repercussão tão legal e tão positiva que, cara, me deu gás, me deu uma energia, me deu uma parada que, cara, eu tenho que fazer mais. Cara, é muito Até porque eu, bonitinho. até porque o seu Cambito não é literalmente, não é só um cara com uma canela, ó, o Vitor entrou aí. É. Não é um cara com uma canela só, tem várias coisas aí por trás. Enfim, Não, é muito bom. Eu um dia adoro seu. essas, esses ataques de fúria com a mãozinha. Gente, vale a pena. Vai ver. Tá no perfil do Nando. É muito bom, é muito Tá bom. no meu Instagram e tá no meu YouTube também. No meu YouTube já tá completo, já estão os 10 episódios. Oh, Aqui eu acho que só tem 8, se eu não me engano, 8 ou que 9. bonitinho. Eu vou dar uma olhada. Enfim, mas em Eduardo breve vem Aranha, mais. beijo, amigo. Gente, vamos lá, começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com a doutora Luísa Catoira. Na verdade, esse programa é falando sobre voz e cuidados vocais, mas é enaltecendo artistas também, que é maravilhoso isso. Gente, Por nossa aí. fonomandióloga do qual eu batizei e vocês podem usar com Começou. moderação esse nome Olha só, diante do meu gente. Ele é ciumento e registro. possessivo. Esse meu filho é ciumento e possessivo. Eu sou Fonomandióloga. cuidadoso. É, Sou cuidadoso, é tá bem. Cada um fala de diferente. jeito. Cada um dá o nome que quer. E hoje nosso convidado é Victor Salzeda. Maravilhoso. Então, se vocês tiverem comentários, mandem comentários. Se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas, que eu tô aqui do ladinho, assistindo. E quando Se eu voltar, a gente passar, troca mais um pouquinho de ideia. O que? Não passa nada, você já tá passa não. ninja. Yes! Tá Aprendi com ninja. você. Tomava bronca, gente. Tomava bronca. Ó, faltou Tomava aquela não. pergunta. Faltou aquela pergunta. Aí eu Ah, tinha é que isso aí. explicar. Agora passou. Não falta mais nada. É ninja. Então já já eu volto. Até Beijo, já. amor. Até já. Beijo. Deixa eu chamar o Vitor.
Aqui. Vamos lá, pequeno. Oi, linda. Cadê? Ih, fugiu. Vitor Salzeda fugiu. Fugiu. Caraca, o Vitor não tá conseguindo entrar. Cadê você, Vi? Sai. Ah, agora não. De novo, Vi. Vamos ver. Recusou. Tá dando algum pau aí, Vitor. Caramba. Isso. Entra e aí você me chama, Vitor. Faz isso. Vamos ver se ele me pede para entrar. Que coisa. Não tá entrando. Eu acho que eu vou ter que reiniciar a live, sim. Deu algum problema. Oi, Núbia. Um beijo, meu amor. Ah, cadê o Vi? Agora ele saiu de uma vez. Vamos ver se agora volta. Eu também, linda. Tô com muita saudade de você, Nubinha. Vou ter que reiniciar mesmo. Puxa vida. Oh, meu Deus. Bom. Eu vou sair e vou reiniciar a live, tá bom? Vai. Vamos ver se agora vai. Vamos lá, Vi. Vamos ver se eu consigo falar com o Vitor Salzeda hoje. Internet. Vamos ver se vai, né? Oi. Deu certo. Uhul! Garra aí! Tu garra aí! Esse negócio não sai correndo. Aqui. Eu tive que trocar o celular. Desde ontem tá dando um probleminha que eu não sei o que é ainda. Aí tô com um tablet agora, vai dar tudo certo. Ah, então pronto. Então tá resolvido, tá vendo? Como é que você tá, meu amor? Eu tô ótimo, muito melhor agora na vossa ilustríssima presença. Coisa doce. Meu bebê, acontece o seguinte, eu tenho chamado artistas que eu gosto, que eu admiro, que, Obrigado. enfim, de alguma forma passaram pela minha vida. E, na verdade, eu conheci você como paciente, depois eu fui uma parceira sua que foi trabalhar na sua escola, e depois você voltou a ser meu paciente. E eu queria que você, na verdade, contasse a tua história, porque enfim, tanto como artista, como professor, como empresário, enfim, eu queria que você contasse a tua história, Vi. Artistas nunca foram tão necessários e eu quero que as pessoas conheçam você, que é uma pessoa que eu admiro. Conta aí. Muito obrigado. Conta aí. Obrigado primeiramente pelo convite, tá, de estar aqui. Para Imagina. mim foi muito legal, gostei, fiquei feliz. E Que pelos bom, Vi. elogios também, que eu fico... Você tem que me puxar, que eu subo, vou subindo, voltar para a terra. Bobo, você pode. Olha, primeiro dizer uma coisa que não há artista que não saiba, talvez, mas ser artista é uma loucura, né? É. Principalmente quando você se propõe a fazer, quer dizer, não sei se principalmente, mas também quando você se propõe a fazer alguma coisa por conta própria, alguma coisa autoral, né? Uhum. O que eu percebo aí, falando um pouquinho da minha trajetória, é quando a gente depende de testes, por exemplo, então daquela coisa do QI, né, que é quem indica, a coisa toma um rumo, porque é uma dependência de toda forma. E um pouco por conta disso que eu resolvi também abrir o meu próprio negócio, falar, ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu estou apto para fazer. Para quem não sabe, eu sou formado em música pela Unirio, né? Eu sou licenciado em música,
Atualmente, meu trabalho ele está voltado para aula de canto com crianças, né? Na verdade, musicalização através do canto, né? E Uhum. também estou começando agora via internet, né? Coisa que eu nunca imaginei que faria, que é um trabalho para os menorzinhos, né? De 3 a 5 anos. Vamos Bonitinho. ver Nossa Senhora. o que vai dar. Com a ajuda do pai do outro lado, acho que vai dar certo. Está tudo dizendo que vai dar Maneiro. certo. Pois é, e sou ator Fantástico. desde muito novo, sou ator desde de pequenininho. Comecei no colégio, aquela coisa, né? Aí a companhia da cidade, né? Sou de Niterói. E aí, teatro e música sempre fizeram muito sentido de alguma forma. No Uhum. percurso eu demorei um pouco para entender de que forma faria sentido, né? Até que surgiu na vida do teatro musical. Opa, isso quer dizer Oi! alguma coisa. Isso aí Combina? combina, né? Quem diria? E aí já na faculdade de música, já me interessando por ópera, estudando, o que sempre me chamou muita atenção, inclusive vou dar até uma masterclass amanhã sobre isso, é Opa! a função da música, assim, os elementos musicais enquanto a criação de uma poética musical associada a um texto verbal. Isso é muito interessante. E aí foi quando eu me descobri muito mais, não muito mais, mas me descobri também Uhum. diretor musical, que é o trabalho principal que eu desenvolvo hoje em dia, artisticamente, do que ator propriamente dito. Que sou também, mas E é não ótimo, é. por sinal. Justamente. E aí, com isso tudo acontecendo, me deu a vontade assim: olha, eu quero repassar um pouquinho do que eu sei, e não só porque sei, não sei com ponto final, sei com reticências, né? Ah, Porque tá sempre eu tenho aprendendo, né? mania. Sim, eu tive um professor na faculdade, um professor de regência coral, chamado Carlos Alberto Figueiredo. E o cara é um crânio, né? Não tem comparação nenhuma. Mas ele fala assim: quando eu não sei alguma coisa, eu abro uma turma para dar aula dessa coisa. Maravilhoso. Pois é. E aí é o laboratório, é a experiência, né? A oportunidade de pesquisar, preparar a aula. E aí ele sempre eu sempre me inspirei muito nele. Eu quero saber, vamos inspirar mais uma vez. Aí abri em Niterói um curso que, enfim, em Niterói a demanda de teatro musical começou a crescer, em termos de Aham. gente querendo aprender, e poucos cursos, né? Sempre houve poucos cursos, agora que tem mais alguns. E aí eu vi uma oportunidade de abrir, aí eu estava trabalhando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Essa palavra é difícil. Empreendedorismo, trabalhando um pouquinho do meu lado professor, trabalhando um pouquinho de tudo Que ano que que hoje foi em que você abriu a escola? Na verdade, o espaço físico não é meu, né? O espaço físico, que é a Escola de Cultura, é de um Sim. grande amigo, Fabrício Sassi, Que é que sempre... incrível aquele lugar. Incrível, né? Um Nossa, que lugar linda incrível, aquela casa. justamente, que eles me receberam de braços abertos, compraram um projeto de uma peça minha, um musical, inclusive, a gente acabou fazendo Aham. na época. Lancei um livro com patrocínio deles também, Eu enfim. tenho, Eu te dei. eu tenho. E aí eles me acolheram, né? E aí em 2017, eu comecei com um laboratório de teatro musical lá, que Uhum. no início ele começou como sendo um curso de férias. Tinha em janeiro e no meio do ano, né? De férias de julho. Aham. E aí a gente... Oi, mãe! Tudo bem? Beijo! Oh, beijo. E aí começamos fazendo uma semana, aquele batidão, né? Muito inspirado pelo curso que tem da Cal, né? Que eu tinha assistido. E aí no ano Aham. seguinte, 2018, veio a vontade de fazer montagem, espetáculo. O primeiro fui até eu que dirigi, a gente fez a Noviça Rebelde. Eu falei, Uhum. é para aprender? É laboratório? Vamos fazer o que dá vontade, vamos ver no que dá. E os resultados muito maneiros, assim, Ai, que bacana. a gente começou a descobrir uma galera interessada, dedicada e boa, né? Aham. No que faz, que a realidade é essa, né? Geralmente o pessoal atravessa a poça e vai parar no Rio, porque é lá que Sim. está o celeiro. Mas tem muita gente boa no Itaú, muita gente conhecida, Uhum. inclusive. Uhum. O Léo Uhum. Bahia é um deles, né? Bruno Nunes, né? Bruno Boer, agora. Bruno Boer agora é. É. Também conhecido como Bruninho, os Bruninho. mais íntimos. Pois é. É, o Gabriel De Martini. Tem uma galera de E também de Niterói. lá, né? É verdade. É. Não sei se você conhece a Alessandra Quintes também, Sim, minha paciente também. pois é excelente o trabalho dela. Ela, É. inclusive,
nesse bololô de tudo lá no início, a gente fundou a companhia Fabricarte, que é a Sim. responsável por esse curso que é o laboratório. E a Alessandra estava lá no meio com a gente. A gente Ah, fundou isso eu não junto. sabia. Eu, o Juan Paz, que é outro amicíssimo meu, temos uma formação bem parecida, inclusive, e a própria Alessandra. Ah, que legal. Eu não sabia que a É uma Fabricarte era de querida vocês também. três. É, ela é assim. Fundamos. Eu acabei, né, seguindo, encabeçando, seguindo o trabalho, mas eles estão lá. Tem muitos dos trabalhos que a gente fez, composições, adaptações, eles participaram também lá no início. Que barato. Pois é, e aí respondendo agora a sua pergunta objetivamente, desde 2017. Pois é, quando eu Não, fui lá, foi o quê? Foi 18? 18. Foi 18, Foi com a né? turma da novice. Que eu fui da noviça, tá. Né? Que você pediu para eu fazer uma palestra, super cuidado com os seus alunos. Ih, falhou aqui. E aí, tá me ouvindo agora? Tá? Falhou Tô. e voltou. E aí Voltou. você me pediu para ir lá. Eu lembro que eu fui passar uma manhã de sábado lá com você, com a sua turma. Um pessoal super Uhum. interessado, super... Nossa, muito bacana, muito bacana. Muito gostoso Pois trabalhar com é. você. Mas Ah, enfim. tomara que aconteça mais vezes, né? Porque depender Deus de mim, eu vou estar te quiser. chamando. Oh, lindo. Lindo, Ano obrigada. passado, ano passado até a gente tentou, né? Mas acabou não dando, o tempo estava meio É, corrido. Mas a sim, foi ideia é essa, assim, loucura. loucura. Eu Mas sou você meio agora... megalomaníaco. Fala, perdão. Não, mas você agora está em São Paulo, né? E a escola continua, Vi? Como é que tá? A escola continua, como eu disse, eu não sou proprietário, né, do espaço Não, eu físico. sei. Lá, independente do curso que acontecia lá da Fabricarte, Ah, é um centro cultural, né? Então, continua. Eles, inclusive, estão agora com uma turma de teatro musical agora também, entendi. de um outro queridíssimo, que é o pioneiro, inclusive, no teatro musical na cidade, que é o Marcelo Caridade. Aham. E, enfim, estão com esse trabalho lá agora. Então, agora, Ah, em legal. tempos de pandemia, fazendo por vídeo, né, também. Está bem Sim, interessante. sim. Mas eu estou em São Paulo, justamente. Eu O que não que você foi abandonei o fazer aí? projeto. Pois é, Conta vim aí. estudar. Vim estudar e vim trabalhar. Maravilhoso. Por saber também, né, que aqui a gente está bem perto do que vem dentro da área de teatro musical, de novidade, eu vim estudar, cara. Por mais que eu tenha esse perfil um pouco de várias frentes, né? Uhum, Eu busco me especializar sempre em música, que é a minha uhum, primeira formação e o que eu mais sei trabalhar também. uhum. Então eu vim estudar um pouco disso, vim estudar regência, vim estudar composição e vim me relacionar com as pessoas, criar contatos. Conhecer, né? É. Mas engraçado você falar disso, né? O que, que eu vim fazer aqui, porque não sei o que, que é, cara, mas tem para mim que eu tenho uma missão com a cidade, Niterói. Não penso, a vida a gente nunca sabe, mas não penso em ficar aqui para sempre, não. Eu quero voltar com bagagem. Eu tô falando isso porque eu vivi em São Paulo 17 anos, né? Aí Ah, qualquer um é? que vai para São Paulo, eu falo assim, vai não para São Paulo. Fica no Rio, o Rio é tão bonito. Isso é verdade. Eu já Eu puxo a já sardinha para cá cansei, de novo. eu já cansei do frio daqui. Em 5 meses que eu tô daqui, já cansei do frio. Caramba, Vi. Mas você foi para aí e aí estourou a pandemia, né? Imediatamente quando você, logo depois que você chegou, né? Fiquei aqui um pouquinho mais de um mês só. Eu Uhum. vim 3 de fevereiro. Aí teve o carnaval. Eu era um dos malucos que estava no bloco, porque não tinha noção ainda da proporção que a coisa ia tomar, né? A gente também Loucura. não foi devidamente esclarecido, né? Também, enfim. É. E aí depois não consegui fazer nada. Estou criando um mercado agora de aulas online, mas Aham. não consegui E você ainda está fazer o fazendo que o eu... que exatamente nesse momento? Você está conseguindo dar aula online? Qual é a média de crianças, de idade de crianças que você está falando? Você estava falando que você dava aula para todo mundo, na verdade. Agora, você está dando aula para criança pequenininha também, né? Como é que está sendo esse mercado? Me conta. Pois é, eu mudei um pouquinho o foco estrategicamente, até pensando no lugar não, no momento que a gente está vivendo, né? Aham, Achei que esse nicho a gente ia conseguir atingir melhor, sem contar também que meu trabalho está cada vez mais voltado para os pequenininhos mesmo. Eu trabalho desde 2013, agora não, mas desde 2013 eu trabalho em colégio também, né? Dando aula para aham. os mais novinhos e gosto muito disso.
Mas eu tô com alunos, aula de canto, a musicalização através do canto. Eu tô com alunos a partir de 7 anos. Aham. O meu mais velho, até o momento, tem 9 anos. E já trabalhei em creche, então arrisquei agora abrir uma turminha de musicalização de 3 a 5 Oh, para meu ver Deus. para ver no que vai Como é dar. que tá esse movimento? Como é que é trabalhar com criança tão pequenininha? Você diz via internet? Pela internet, porque, enfim, pessoalmente tudo bem, você senta no chão, cata a criança, coloca, enfim, mas como é que você entretém a criança tão pequenininha? Pois é, eu vou começar na semana que vem a turma. Ela já abriu, mas ainda não Tá, começaram propriamente. Não tenho a experiência empírica de trabalhar à distância. entendi. Mas tem o que eu espero, né? Que é assim, eu ainda vou fazer as experimentações, mas acima de tudo, muito recurso visual, né? Que é Tá, para você prender o mínimo da atenção. Eu não creio que dessa idade, de 3 5 até 5 anos assim, você consiga trabalhar sem a presença de um responsável. ah, mas tem que Porque o ter, né? Não estímulo entendi. É, sempre tem que ter, justamente. Mas agora principalmente, né? Porque é, o estímulo que você poderia dar presencialmente, agora você não pode. Então você tem que trabalhar em parceria com o responsável, né? Para entender esquerdo, direito, o braço que levanta, faz determinado gesto. Porque trabalha bastante com associações visuais o tempo todo, e contação aham, de história, cores, né? Sons, alturas. Pois é, que maneiro, que maneiro. eu acho que vai dar certo. Não, Vou vai, precisar, super, mas vai super dar vai. certo. Super É. vai. E Vi, e me conta uma coisa, acabando a pandemia, quais são os sonhos, enfim, o que você está pensando em fazer? Como é que está a tua vida? Você vai continuar em São Paulo para de fato conseguir estudar ou você vai embora? Como é que vai ser isso? Pois é, até o presente momento eu tenho planos de ficar aqui sim para estudar de fato, durante um Uhum, tempinho, quem sabe 1 a 2 anos, né? Eu tenho planos de fazer uma pós aqui, entendi. em regência coral, que tem aqui, bem interessante. Mas enfim, tudo vai depender de quanto vai durar essa pandemia, né? Uhum, Eu vou saber uhum. melhor quando terminar. Mas até É, o presente momento, pretendo, esse negócio tá sério, né? tá sério, tá brabo, né? Pois é, e eu hoje estava conversando com uma pessoa, com um amigo, que ele, na verdade, está com a voz muito cansada por causa da pandemia. É professor, sempre dá aula para multidões, e ele está com a voz exausta porque mudou, né? Essa mídia agora aqui na nossa frente, a gente não sabe falar direito. E aí no sábado, por exemplo, ele começou a falar, ele deu uma aula de 3 horas e não depois da aula ele estava exausto. E aí ele entrou em contato comigo e falou, olha, parece que tem um anãozinho agarrado nas minhas pregas vocais, puxando para baixo, assim. E aí entrou em desespero. Eu falei, não, calma, vamos lá, vamos cuidar. Você está sentindo essa diferença também no online? Como é que tá isso para você? Tô sentindo, sim, bastante. Inclusive, tô usando e abusando dos seus exercícios, porque sem eles eu acho que estaria É. complicado o negócio, mais complicado, né? Eu tô sentindo sim. Eu acho que, assim, eu arrisco dizer, né, que é um acúmulo de coisas. A gente mudou Uhum. nosso ritmo, não só de trabalho, mas também a gente não anda mais na rua como andava antes, né? É. É. A gente usa menos o corpo, a musculatura, de uma forma geral, ela está enfraquecida, né? Uhum. E estando em casa, assim, o conforto é bom, né? É legal, mas é um pouco nosso inimigo quando a gente tem que usar uma musculatura, né? Porque é de um momento para o outro. Você está aqui, aí do nada apertou um botão, entrou a live. Não Sim, necessariamente, se você não se atentar a isso, você fez o seu preparo, o seu exercício, o seu aquecimento. com E, certeza. sim, e eu acho, você pode dizer isso muito melhor que eu, mas eu arrisco dizer que a própria posição sentado, olhando para frente o tempo todo, influencia bastante no mau uso dessa voz, né? A gente está tendo que descobrir como Uma usar a nova. voz, Exatamente. justamente Não, nesse tá momento. tudo esquisito. Vitor, a primeira semana de pandemia eu tive uma aula de online, tinham 30 pessoas na minha turma. Na boa, depois das 2 horas de aula, eu estava exausta, exausta. Comecei a ter uma dor super forte na garganta. E olha que eu cuido, né? E aí eu falei, gente, Uhum. tá, alguma coisa tá errada. E aí eu apaixonada pela turma, não era um problema tal. E foi muito engraçado, porque aí eu desmarquei 2 pessoas e falei, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer. Fiz lá meus congelamentos, o meu laser, graças a Deus eu tô com tudo aqui.
E aí foi engraçado porque aí eu comecei a fazer um trabalho mais forte. E é esse trabalho que eu estou passando para vocês agora como pacientes, né? Eu estou pegando um pouco mais firme, porque eu não estou com os aparelhos aqui. E essa questão de estar sentado, você está coberto de razão. A gente usa menos o apoio, né? O apoio respiratório. Então eu uso mais a Justamente. garganta. E mais do que isso, nesses grupos grandes, você não para de falar. E as pessoas que estão, na verdade, ouvindo, elas estão conversando com você através do chat, para não te atrapalhar. Então é muito engraçado, porque agora nas minhas turmas eu falo assim, olha só, me interrompe aí, me interrompe, pelo amor de Deus, que eu preciso de ajuda. Eu já começo a rir, porque senão eu fico Falem um falando pouquinho, sozinha né? das horas. Ajuda aí, pelo amor de Deus. Pelo amor Tem de tudo a ver o Deus. que você falou, tem tudo a ver. Na verdade, eu te conheci, você estava fazendo uma peça no Seften, né? Era o antimusical, O antimusical, que é o do Tauan Tauan Delmiro. Delmiro. Eu tive com ele essa Uhum. semana, falei com ele essa semana. Ah, é? Aí eu tava fazendo apoio pra peça, e você sabe que essa semana apareceram um monte de vídeos de vocês lá no consultório, de você cantando, na verdade não estava cantando nada, quem estava cantando atrás. Lá no Facebook veio um monte de recordação. Coisa Ah, que mais legal. gostosa. Acho que foi ontem, vi, ontem, depois de dar uma olhada no Face. Vou E, ver. Esse e... mesmo, né? Que foi a montagem do ano, Oi? né? Julho. Acho que foi nesse período que a gente fez a junho, julho, né? Por isso, né? Deve ter sido, porque foi exatamente o vídeo que vocês estavam fazendo preparação e aquecimento lá no consultório. Né? Foi um monte de gente, enfim. Muito Lembro. gostoso. E me Uhum. conta um pouquinho desse personagem, desse papel. Eu adorei, por Pois sinal. é, eu fazia lá o Mágico de Oz, né? Primeiro dizer, eu nunca vi muitas coisas assim do Tauan, mas o Tauan em si é um cara excepcional, né? Ele é maravilhoso. É uma espontaneidade, assim, não tem papas na língua, isso é ótimo, porque ele transmuta isso em arte, né? Não é Uhum. sem papas na língua, sem propósito, né? Tem um propósito. E ele usa isso de uma forma muito inteligente. Um humor que é mais cítrico, né? Um humor mais ácido, inteligente, com muitas críticas. Ou seja, para dizer que a peça do Tauan, ela traz muito material bacana para a gente trabalhar, em cima da comédia, principalmente. Uhum. E na verdade, para mim, coube como uma luva, porque eu cresci no grupo Papel Crepom, em Niterói, que é um grupo de comédia. Uhum. Então, essa coisa dos estereótipos, das caras e bocas, né, dos gestos largos, grandes, isso como uma luva para mim, por fazer isso há algum tempo. Então, eu vi nesse personagem uma oportunidade, é um desafio, é claro, né? Um desafio, sempre é um desafio, né? Cada proposta nova é um desafio, mas curiosamente se encaixou bastante no tipo de linguagem que eu, como ator, estou acostumado a fazer. E com uma direção muito interessante. O Tauan, ele usa muito a nossa espontaneidade, ele, pelo menos, né, no antimusical, ele se usou muito do recurso de que, assim, não é vocês se encaixando na peça, né? A peça tá aí para, a peça se adapta em relação ao que vocês têm para colocar. Tanto Maravilhoso. que tínhamos dois elencos, né? Então a questão do gênero não foi impeditivo. Não. Quando trocava o personagem, quem revisava comigo era uma menina, inclusive, a Silvia. Uhum. E aí ela fazia o personagem, tinha as devidas adaptações, né, para tornar um pouco verossímil, mas não era o problema. O personagem era o mesmo, só que era uma mulher, então não era preso a esses paradigmas que a gente tem, né, que às vezes são desnecessários. Sim, sim. Mas, pois é, e foi um desafio de canto, de técnica vocal absurda, porque os meus trabalhos de teatro musical até então não tinham tanto canto em quantidade, tinham mais diálogos, né? Aham. Então foi o primeiro musical que eu me senti atleta mesmo, né? Com um preparo físico específico, né? Eu acho até que eu corria mais na coxia para trocar de figurino do que em cena propriamente. Mas essa Nossa, uma coisa do loucura, né? coro, pois é uma loucura. E a coisa de você faz coro, porque num elenco eu era só coro, né? No outro eu fazia Uhum. um dos protagonistas. Então foi um desafio técnico para mim, sobretudo. Bacana. E uma coisa que às vezes eu falo, algumas pessoas elas não acreditam, né? Tem muita gente que eu escuto às vezes, não, jamais serei ator porque não consigo decorar as coisas, decorar texto. Eu, eu falo, não é bem assim, né? Mas quando eu comecei a trabalhar mais seriamente com isso, eu reparei que dificuldade que eu tenho de decorar texto. Meu Deus, Jura, Vitor?
Juro, juro. Porque E como é que faz? pois é, eu vim de uma escola que o texto, é assim, é isso que você tem que dizer, a ideia. Se vai dizer em 3 ou em 15 palavras, não importa. É um Então pretexto eu só, tive que ir né? com muito, pois é. Então eu tive que ir com muito cuidado e muito trabalho árduo, racional mesmo, um cansaço mental, me habituar a essa coisa. Eu digo Uau. até hoje, não é uma coisa tranquila para mim não. Eu preciso Olha. decorar, eu preciso dizer o texto, se tiver alguém me olhando, melhor ainda. Isso do trabalho de preparação em casa, né? Aham. Minha mãe, que acho que está aí por aí, ela, Uhum. acordei já ela à noite, mãe, bate o texto comigo, amanhã tem ensaio. Tadinha, gente. Mãe é terrível, né? Eu sei o que é isso. Mas já me ajudou muito. Eu sempre tive o apoio dos meus pais em todos os sentidos. Fui um felizardo. Que delícia Pois é. isso. Mas é E, isso. Então, e depois do antimusical, porque o antimusical, na verdade, foi escrito pelo Tauan lá atrás, né? E ele conseguiu só o ano retrasado colocar de fato para funcionar. E depois disso, você continuou fazendo alguma coisa de trabalho também, em termos de teatro musical? Ou você ficou simplesmente dando aula, simplesmente, né, como se fosse pouca coisa, e sendo empresário, enfim, sendo professor da escola, enfim, como é que foi isso? deixa eu só dar um crédito para minha irmã que falou, eu também, é verdade. Por Ela já me ajudou muito favor. com texto. Tem razão, Família, desculpa. bonitinho. Então, trabalhei sim, como ator. Eu trabalhei no espetáculo, a gente ficou eu, né, fiquei no elenco de 2017 a 2019 em cartaz com um infantil do Aham. Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente fez um tour no Rio, basicamente. Eles vieram para São Paulo, inclusive estão em São Paulo hoje em dia com um outro, Ah, que estavam, maneiro. né? Com outro É. elenco. Mas é uma produção de Niterói, então trabalhei nesse espetáculo, por exemplo. Trabalhei num espetáculo autoral de um grupo de Niterói chamado NEPAC. Um espetáculo lindo, assim, que trabalha muito lúdico, poético, onde eu fiz a direção musical também, que a gente fazia chamado Mário, Mar e o Amor. Tô fazendo os Uhum. merchantes, tá? Por favor, faça todos. Esta é a sua vida, Vi. É. E aí trabalhei sim, ó, vez ou outra como ator, mas depois que eu comecei a me dedicar com a escola, né, de teatro musical e também como produtor das peças, porque além da escola tinha também o Vitor empresário não só do curso, mas também dos próprios espetáculos, né, da companhia. Caraca, Vitor. Gente, as Pois pessoas é. não têm noção do que é produzir, né? Fora a atuação, que já é uma loucura, a Uhum. produção, as coisas que acontecem antes da peça de fato estar pronta, é um trabalho tão insano, é um trabalho tão lindo que vocês fazem que, enfim, por isso que eu fico brincando. Você estava atuando ou estava fazendo outra coisa? Porque, no final das contas, quando você atua, você é produtor, você faz outra peça também, aí você está cantando. Eu dirigi aqui um espetáculo e eu não sei como é que vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Eu também não sei. Eu sei que eu fico exausto sempre, assim, eu acho que só Deus mesmo para me fazer ficar doente, porque é um desgaste incrível. E, assim, sempre tem que contar com a equipe, né, que ajuda, mas, assim, quando você tem um negócio que você quer a sua cara, quando você está à frente, você tem que se meter, não tem Claro, jeito. claro, claro, claro. Você tem que falar as coisas. Mas eu aprendi muito a delegar também, tinha essa dificuldade. Ah, que bom, que Aí bom. gente, isso existe? As pessoas fazendo as coisas para mim, que bom. Então não Você é tão pode ajudar? pesado assim quanto eu pensava. Tem gente que pode ajudar. Mas é isso, assim, Maravilhoso. para mim não existe muito nessa realidade de empreender e de ter a própria companhia, o trabalho autoral, não existe muito o ou. Por exemplo, Uhum. atuar ou dirigir ou produzir. É o e, Você é né? artista, né, amor? Você é artista, ponto. Pois é. É isso. Tem que fazer E, eu, tudo ao mesmo tempo. e a principal diferença, né? Existem profissionais de produção que estão aí para isso, que estudaram isso. Não é o meu caso. Eu Uhum. produzo para ser artista, né? Maravilhoso. E é triste às vezes quando o trabalho te suga de uma forma que o artista fica um pouco preso. Isso acontece às vezes. Mas, Como enfim, a gente assim? vai lidar da forma que dá. Como assim? Como assim? Às vezes o estresse é tão grande das demandas, né? De Tá, você ter aquelas anotações e ter o pensamento, até mesmo da direção, que às vezes o artista, se eu for ator, por exemplo, do espetáculo que eu produzo, ou entendi. direção musical, acaba comprometendo o pensamento artístico por conta por conta
do lidar mesmo, né? Da rotina de ensaios, enfim. Uhum. Então acaba comprometendo um pouco o artístico, em função Tá, tá. E aí fica da uma coisa só na produção. obrigação, né? Aquela coisa só na obrigação, tem que dar certo e no final das contas vocês não aproveitam, né? Não sei se Porque, fica só na obrigação, mas perde um pouco a conexão tá. com, e da dedicação do artista, né? Ouvi, e como é que é a tua preparação vocal hoje em dia? Como é que está sendo isso? Porque você me procurou de novo, que estava aí com esse cansaço vocal, essa exaustão vocal. Sim. E como é que está sendo de lá para cá, né? Na verdade, desde que a gente se conheceu para cá, como é que ficou a tua... E você é uma pessoa que é dedicada, você é disciplinado, né, Vi? Com Tento. relação à voz. Ah, não, com Isso é relação à voz é verdade. É verdade, depois que a gente se conheceu, eu olho de outra forma, assim, os cuidados. É bacana, aquilo, Vi. assim, não é, sabe aquela coisa do artista circense que aprende muito com o empírico e é o talento nato, que existe também, né? Mas a gente sabe hoje em dia que precisa ser lapidado. Uhum. Então, desmistificou muitas das coisas. Eu, quando fazia teatro lá no início, eu já fiz peça assim, a peça era 8 da manhã, 11h30 da noite, estavam me ligando, quer fazer a peça? Qual peça? Essa aqui, mas eu não sei o texto, não precisa saber texto. Então, cria-se um mito, cria-se um Jesus. mito, cria-se um mito, né, de que é só chegar e fazer, e aí, no final das contas, a gente acaba, muitas das vezes, fazendo um trabalho, usando um neologismo aqui para não ferir ninguém, chumbrega. Meia Mas, boca. meia boca, isso aí. São Mas a Paulo a gente gente, fala meia boca. pois é, mas quando a gente tem contato com a técnica e descobre que ela é uma excelente aliada do trabalho empírico, que é importante, e que um não se completa sem o outro, né? Eles são Hum. interdependentes, eu não tenho o que questionar. Assim. Ainda mais que uma das minhas missões é orientar, dizer. Eu faço muito, dentro da direção musical, eu faço muito trabalho de coro, né? Minha especialização é trabalho com coro. Uhum. Então, o que a técnica já me proporcionou, quantos atalhos eu já cortei, Ai, que e bacana. assim, e não me deixou perder em nenhum momento a espontaneidade, a criatividade, porque é outro mito que tem, né? A técnica em excesso faz perder a espontaneidade, Né, ela congela. castra a criação. É verdade, isso talvez aconteça para quem está Eu no meio acho do uma caminho. grande besteira. Eu acho uma grande besteira, porque eu acho que se você treina o tempo todo, né, treina, 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 na hora você simplesmente aproveita, né? Você, na verdade, você vai recrutar todas as técnicas que são importantes naquele momento, as musculaturas todas que são importantes naquele momento para você ser o melhor possível, sem ficar pensando, porque se você não faz a técnica acontecer todo dia sem treinamento de fato, né? No todo dia, o que acontece é que chega na hora H e sim, você vai cristalizar e vai começar, ai meu Deus, a musculatura tal, você tem que levantar o céu da boca agora, tem que baixar a base da língua, agora a respiração tem que ser costa diafragmática, abdominal, e aí fica naquela coisa e você não aproveita o momento. Né? Eu acho que se você treina de fato todo dia, é um maratonista que vai pro dia da maratona simplesmente se alonga e vai, né? Vai aproveitar o vento na cara e tentar ganhar aquela pimboca daquela corrida, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que, enfim, eu acho que você não cristaliza, né? Né, eu concordo plenamente. Assim, o barato da técnica é quando você cria a automação, né? Caramba, Isso, tá funcionando. é Que legal. isso. Imagina o médico, né, com bisturi na mão, não. Aqui é a veia, aí olha no livro. Que veia é essa? Tá. É E o isso, cara, Vi, você falou tudo. Peraí, eu acho né? que eu não posso encostar aqui. Eu acho que isso aqui é uma veia. Eu vou testar para ver. É mais ou menos isso. Eu acho que se você não tiver esse cuidado, né, de treinar todo dia. Eu tive um paciente uma vez que ele falou pra mim, não, eu tive que pensar o tempo inteiro no show como é que eu estava fazendo, como é que eu não estava fazendo. Eu falei, olha, se você não treinar todo dia, você não vai saber se vai dar certo ou não. E aí, no final das contas, começou a treinar todo dia. Hoje é o maior, a pessoa que mais faz exercício que eu conheço e está aproveitando, sabe, nos shows. Aproveita a técnica toda em seu benefício, né? Então, tá cada dia melhor por causa disso. Isso é muito bacana, né? Muito gostoso. E a disciplina é muito importante, né? A verdade é que nós, seres humanos, somos verdadeiros teimosos, né? É, Então a é, gente tem que ter um trabalho de disciplina para colher esses frutos, né? E sem voz a dúvida. gente sabe que com o tempo vai embora, né? E A voz é própria emoção, né, Vi?
Não é nem só essa coisa da idade, que idade, de vez em quando quando eu falo essa coisa da idade, as pessoas falam assim, Bibi Ferreira, como é que você explica? Eu falo, não explico, não explico, tem gente que a gente não explica. A gente simplesmente aplaude. Tem jeito. Mas realmente tem as intempéries da vida, tem essas. De repente, você ficou, sei lá, ficou chateado com alguma coisa, existe alguma depressão no meio do caminho, a voz vai pro saco, né? E aí você precisa continuar trabalhando. E, poxa, o emocional também é um fator que tem altos e baixos, né, na vida da gente. Então, às vezes o trabalho está indo super lindo, super maravilhoso, mas a vida pessoal dá uma... E aí você não consegue continuar trabalhando porque você ficou sem voz por causa do lado emocional, né? Então tem, enfim, um monte de coisas que a gente tem realmente que cuidar, né? O tempo inteiro tem que cuidar para isso não acontecer. E aí treinando o tempo todo, dá certo, dá certo. Chega uma hora que dá certo. Justamente. É porque às vezes é difícil o atleta da voz, né? Ele entender, principalmente quem não é da área artística, né? O professor, por exemplo, o advogado, contra as audiências, entender que assim como o cara que levanta peso treinou muito antes, para ele usar a voz do jeito que ele usa, ele precisa desse preparo muscular, né? E o que eu tirei muito das nossas consultas, principalmente, que é religioso, mesmo quando não dá tempo de fazer aquecimento religioso. Tô falando alguma coisa? Copo d'água. Lindo. E nebulização. Pelo menos umas 3 vezes por dia, assim, já ajuda. Mas isso é legal, sabe, Vi? Isso que você está fazendo hoje, assim, a gente trabalhou junto com a sua voz há 2 anos. E aí e as pessoas perguntam, mas eu vou ter que ficar na fono a vida inteira? Não, não vai ter que ficar na fono a vida inteira. Você tem que internalizar os exercícios, né? E você é um profissional que usa a sua voz como instrumento de trabalho de fato para ensinar outras pessoas, inclusive a usar as vozes delas, né? E aí, no final das contas, nesse momento, você sentiu a voz ficar um pouco mais enfraquecida por conta dessa nova questão das mídias, enfim. E aí volta a fono para a gente reparar e entender como é que esse ajuste... E as nossas consultas são muito legais, porque eu não estou dando nada de novo, mas a gente está pensando junto na forma que a gente vai fazer para o exercício ser mais eficaz nesse novo modelo de mundo, nesse momento, né? Então, é gostoso trabalhar contigo porque você conhece muito do aparato fonoarticulatório. Então, é um barato que de vez em quando você vem com alguns questionamentos que eu falo, caraca, eu gosto disso. Se todo mundo perguntasse assim, ia ser muito legal. Mais fácil de entender, né? Porque fica uma coisa assim, tipo, cara, eu tô fazendo isso, mas não tô chegando nesse ponto, então vamos fazer mais assim? Vamos tentar? E aí a gente junto está experimentando uma nova forma de lidar com a sua voz nesse momento de pandemia, que você está usando a voz de forma diferente, né? No novo espaço, inclusive em São Paulo, você usa 3 vezes mais esse nebulizador, que esse negócio dessa terra aí é muito seco. Muito seco, é verdade. Isso eu já consegui sentir. É muito ruim. E sabe que o pessoal ia para ir na época de teatro, não sei o quê, já começava. O Nando mesmo, o Nando Moretson, uma vez ele chegou lá no consultório e falou assim: eu vou para São Paulo amanhã fazer galinha pintadinha e eu estou sem nebulizador. Meu nebulizador quebrou e eu não sei. Eu falei: toma o meu, leva, traz na segunda. E ele foi com o meu nebulizador, coisa mais bonitinha, porque. E aí ele andando no shopping center com o nebulizador na mão, sorinho. Aí o guarda, né, o rapaz que ficava lá no segurança do shopping, falou assim: senhor, o senhor não pode fumar aqui não. Aí ele falou: não, isso é nebulizador. Aí ele falou: não sei o que é, meu senhor, mas não pode se drogar aqui não. Não foi, Nando? O Nando com o nebulizador, olha, dando risada. Com o nebulizador pra lá e pra cá, em todos os lugares, porque realmente sentiu pra caramba a voz dele em São Paulo. É uma loucura. E ele estava como protagonista da Galinha Pintadinha, né? Eu quando ia cantar... Loucura, né? Responsabilidade. Eu quando ia cantar quando cantava muito em coro, às vezes a gente viajava para os festivais de coral, né? E a gente sentia diferença de temperatura, Maricá, conservatória. É impressionante. Participei de um festival, né, de residência coral uma vez, no Alto da Boa Vista. E era julho. E o Alto da Boa Vista em julho parece Petrópolis. Gelado. Assim, pelo menos aquele verão pareceu, aquele inverno pareceu. E eu parecia que eu estava de verdade na Europa, porque o colégio também lá tem uma estrutura, era o Colégio Santa Marcelina, tem uma estrutura assim incrível, parece realmente a Europa.
Então me senti em outro lugar. Eu, gente, como é que eu vou cantar? E na época eu ainda usava a voz errada, tinha me classificado como barítono. Eu cantava Opa, assim, não tinha voz, Jesus! tudo Depois não errado. sabe o que fica sem voz, né? Classificação errada. Depois consertou. Você sabe que uma vez eu fui para Petrópolis com uma turma do Marcos Brandão. Marcos Brandão ia cantar no Festival de Inverno lá. E agora você me lembrou que eu acabei indo com ele, porque a gente ia fazer bate-volta. E a gente ia, ele cantava e a gente voltava no mesmo dia, né? E voltava de madrugada. Ah, amor, que frio é aquele? Ainda bem que eu fui, ainda bem que eu fui, porque no final das contas parece que trava tudo, uma loucura, uma loucura. Porque, enfim, é Petrópolis, mas é outra, é polar, ar polar. É ar polar. Incrível, né? Incrível. Ar polar. É muito diferente. Tem a coisa da sensação térmica também, quando bate É, vento, é pior ainda. é. Mas eu quero te agradecer um monte por você ter vindo conversar comigo, e te dizer que eu te Imagina. adoro, acho você uma delícia de pessoa. Eu gosto, na verdade, da sua preocupação com seus alunos. Você é uma pessoa que está o tempo todo preocupado com todo mundo, preocupado com seus colegas, com seus alunos. Você está o tempo todo questionando tudo que está acontecendo. E eu lembro que quando eu fui na sua escola em Niterói, a tua preocupação era tão grande com eles, sabe? Para eles cantarem de fato tranquilamente, falarem de fato tranquilamente, sem usar a voz de forma errada. Enfim, a sua preocupação com a galera que estava começando era uma coisa linda, né? E te conheci, colega de uma série de pessoas que, enfim, todo mundo te adora e é muito gostoso trabalhar Uhum. contigo. Eu queria te agradecer por Ah, ter obrigado. vindo aqui conversar comigo. E, mais do que isso, te desejar toda a sorte do mundo nessa terra aí, que ela te acolha bem, porque realmente eu fico brincando, mas São Paulo realmente é um mundo à parte para a arte, né? Então, Sim, aproveita verdade. muito esse momento aí de pós-pandemia, que a gente vai sair dessa, Uhum. não é Que possível. vai chegar, se Deus Vai, quiser. vai, vai. E te agradecer por me procurar sempre que você precisa cuidar da voz, porque sempre é aquilo que você Mas estava é claro, falando. Eu tenho que estudar mais. Cada vez que eu estou contigo, eu tenho que estudar mais. sair do conforto, né? Ô Lu, eu queria muito agradecer também o convite de estar aqui. Para mim é uma oportunidade bacana de falar do meu trabalho, de fazer os meus merchans. Inclusive, se você deixar, eu tenho mais um para fazer, mas aí, Eu só se acho que você você deixar. deve. Vou Não fazer. demora. Então tá, olha só. Me sigam lá no @Victor Salzeda, que eu estou usando esse período agora da pandemia para conversar com os artistas, maioria de Niterói. Mais para frente, vou abrir para o Rio também. Sobre teatro musicado para crianças, né? Então, tem até hashtag, se vocês quiserem seguir, hashtag teatro musicado para crianças, tá? Segue lá que a gente tá tirando um soro muito legal desse suco aí, Que desse sumo legal. aí, muito, muito bacana do pessoal falando. O pessoal, assim, a gente está conversando desde diretores a diretores musicais, cantores, atores. E agora eu vou começar a conversar com as crianças, né? A Ai, que plateia. delícia, Começar a Vi. conversar com elas. Vai ser bem Que legal. delícia. Que Pronto, alguns todo deles, mundo inclusive, lá no Vitor atores, Salzedo. atores, por favor. Todo E mundo lá. agradecer também vocês, pessoal, que estão aí assistindo, obrigado. Teve uma pessoa ou outra que falou comigo, eu não lembro agora quem foi, mas oi. Alguém que falou só que, na verdade, um monte de gente te mandando beijo, e uma pessoa que estava falando que não gosta da própria voz, porque queria fazer dublagem, mas não gosta da própria voz. Isso é uma besteira. Vai fazer É, dublagem e vai dublar, que esse negócio de gostar da própria voz, você aprende a gostar rapidinho com seus personagens. Não tem que ter voz justamente. bonita nem voz feia, né? Tem que Dublagem, assim, a saber gente dublar. sabe que o mercado, sim, é um mercado um pouquinho mais restrito, mas eu aprendi também que qualquer coisa no mundo, assim, seja dedicado, seja bom no que você faz, que tem espaço. Exatamente. Paradigmas Simples à assim. parte, né? Exatamente. Só isso, né? Simples assim. Só isso. Isso. Mas Meu assim, amor, fica bem, se cuida dessa garganta. obrigado. Semana que vem a gente se vê. E, enfim, se precisar de alguma coisa, chama que eu tô aqui, tem colo. Sim, e se precisar também, tô Eu aqui. sei, Pode eu falar, sei, eu sei onde tá? procurar. Obrigada, lindão. Fica com Deus, tá? Eu Ótimos que trabalhos pra agradeço. você aí. Obrigado para você também. Um beijão. Beijo, Beijo, pessoal. primo. Tchau, Até tchau. já, lindo. Até já. Gracinha. É. Victor Salzeda, senhoras e senhores! Olha só, saiu de uma paz, uma pessoa tranquila, conversando, aí chega esse azogue. Sim.
esse dromedário aqui. Delícia. Gostoso. Engraçado vocês falarem esse negócio de se acostumar com a própria voz. Eu lembro a primeira vez que eu entrei num palco quer dizer, a primeira vez que eu entrei num palco e fui microfonado, porque as primeiras vezes eu não tinha microfone, que ou era dublê, ou era circense, ou era alguma coisa assim doida que fazia as piruetas lá. Mas a primeira vez que eu entrei microfonado e fui cantar, "Ah", Essa voz não sou eu, né? cara, é muito doido. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui fazer o curso da Mabel e eu fui me ouvir depois, que a gente foi lá, tal, não sei o que, parará, parará, dubla, 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 dubla. Quando eu fui ouvir a dublagem, o meu pai, que coisa horrorosa. Até você acostumar, cara. É esquisito, né? E você É sabe o que é engraçado? muito. Está sendo muito bacana agora, depois do advento do WhatsApp, as Uhum. pessoas mandam áudio e se ouvem, né? Porque até então É verdade. é É muito verdade. interessante, as pessoas não se ouviam, né? É Então tem gente que verdade. fala assim, eu mando áudio agora, eu gosto da minha voz. É muito engraçado, sabe? Tem gente que fala, eu não gostava da minha voz, agora eu gosto da minha voz. A questão comigo não é gostar ou não gostar da minha voz. Pra mim, é óbvio, pra todo mundo, na verdade, a voz que a gente fala e a gente ouve não é a mesma que a gente fala. Não. É completamente diferente. É. Mas eu ainda ouço a minha voz e falo, interessante. Quem é esse ser aí falando? Eu ainda fico meio Mas você assim. sabe por que que é isso, né? É por causa da via óssea. Quando a gente fala, a gente ouve antes a via óssea, Uhum. né? Porque é mais rápido a condição. E aí, quando vem por fora, a gente ouve, mas, enfim. E aí faz esse aparato funcionar lá dentro Aham. do cérebro e a gente parece que está ouvindo a gente mesmo. Agora, Mas é muito o doido, né? estímulo externo gravado Aham. é muito esquisito, né? Porque você É fala, cadê minha muito via estranho, é muito óssea? estranho, mas é engraçado, é interessante, é interessante, é bom, é bom. Inclusive, em aulas de canto é bom você se gravar cantando, porque às vezes você não escuta o "ih". Pelo amor de Deus. Não que eu faça isso, mas é só um exemplo exagerado aqui. Mais um programa, Pô, Luísa tá travou, girando, Luísa voltou. travou, senhor. Travou, senhor. O senhor Você tá travou. travando pra mim, Sou eu ou é você? Não sei. girando pra mim. Agora parou de girar? Parou. Parou. Você tá meio craqueladinha. Ih, rapaz. Não sei se eu não sei o que é esse aqui, eu não sei. Não sei, mas tá Tá ruim. vendo? Rapaz, o bagulho tá doido. Eu vou tentar falar devagarinho. Pra... Luiz tá toda craquelada. Pessoal, aí tá certo. Quem quer dizer certo e errado? Quem tá bem de internet? Fala aí, gente. Pelo amor Tá de errado. Deus. Não é errado. Existe internet boa e internet falha. Só isso. A internet sempre tem um limbo. Alguma coisa. Meu pai, Sei trazer de novo, porque eu acho que sou eu. Vamos ver se. Eu sempre torço, porque meu o problema é dos pai! outros. E O aí, problema é Lu? dos outros. Acho que é aí, Lu. Ó, se o Carlão, os dois estão péssimos, então é aí, porque o Carlão. Que Bom, gente, amanhã aqui gosta disso. às 18h30, amanhã, com Fred Mascarenhas. E enquanto isso, a internet, essas bugadas doida, alô, ai, ET, me leva. Deus, não tô em. Nando Moretson, volte. Vê se volta. Tô Ah, no 4G. Tô no era aí, 4G. Tô no era 4G. aí, cara. Eu acho que é Então tá aqui. bom. O que que eu tava falando? Você não ouviu, mas as pessoas aqui ouviram. Amanhã estaremos de volta aqui às 18h30 com Fred Mascarenhas. Oba! É o Gosto. Fred, é o Fred. Mosquito, mosquito. Tá cheio de Gosto. mosquito aqui. Então até Beijo, amanhã. mamãe.
Beijo, beijo. Nando, até amanhã. Gente, obrigada. Beijo, mãezinha. Florinha, Até beijo, amanhã, meu querida. amor. Fica com Deus, amor. Interno.